Olá queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo de uma mensagem que nós pregamos no culto online aqui da igreja do nosso campo. Eu gostaria que você fosse edificado por intermédio desta mensagem, tá bom? Ou então ouça com atenção, compartilhe com um amigo seu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o like no vídeo para que nos incentive a continuar postando mais vídeos para abençoar a sua vida por intermédio da palavra do Senhor. Então fique com esta mensagem, compartilhe aí com seus amigos, seja abençoado em nome de Jesus. Nós lemos um texto encontrado no livro de Mateus, Evangelho, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que este texto é a continuação do sermão famosíssimo, que nós chamamos de Sermão do Monte, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui no seu primeiro sermão, no seu primeiro ensinamento, aonde ele está ensinando a multidão. E nós chegamos neste capítulo de número 6, aonde nós tiramos muito aprendizado deste capítulo, especialmente desses versículos que lemos, do versículo de número 25 até o versículo de número 34. São versículos onde Jesus vai falar sobre os cuidados desta vida, as preocupações que nós, como seres humanos, temos, possuímos, preocupações estas que muitas das vezes nos tiram do foco daquilo que Jesus tem preparado, que Deus tem preparado para cada um de nós. E no versículo de número 25 ele inicia dizendo assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, porque pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele faz aqui duas perguntas que eu quero, nesta noite, parafrasear o nosso Senhor Jesus Cristo com estas duas perguntas para você que está assistindo esta transmissão. Pergunta essas que Jesus fala assim: não é a vida mais do que o mantimento? E quando Jesus faz esta pergunta, esta indagação, ele está querendo trazer à nossa memória que a vida que nós possuímos, a vida que nós vivemos e que nos tem causado muitas preocupações, aonde nós temos andado ansiosos com vários problemas que a vida tem proporcionado. Ele está dizendo assim: olha, vocês que se preocupam com o que vão comer amanhã, porventura a vida de vocês não é mais importante do que o alimento? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ora, se eu dei a vida a vocês, eu não daria também o alimento que comer? Então, Jesus está nos confrontando aqui. Por que vocês estão preocupados com o celeiro de vocês no amanhã? Preocupem-se com a vida de vocês, porque foi eu que dei a vida a vocês. Então, a segunda pergunta que ele faz aqui nesta passagem, ele vai dizer assim: e o corpo não é mais importante do que as vestes? Jesus está dizendo: eu dei o corpo, eu formei o corpo, e se eu formei o corpo, eu vou dar também a vestimenta para que vocês tenham com que cobrir o corpo de vocês. Então ele está falando aqui sobre ansiedade, que é um mal que tem assolado esta geração em que nós estamos vivendo, e também tem entrado nas nossas igrejas este mal e tem assolado muitos cristãos. Por isso, esta reflexão nesta noite, ela tem um intuito de nos trazer à memória o que Jesus disse: não andeis ansiosos com as coisas desta vida. Vocês, como cristãos e como servos do Senhor, devem ter outras prioridades. Jesus está dizendo aqui que a vestimenta, o alimento, isso são consequência para o cristão que serve ao Senhor. Mas ele continua e diz assim: olhem para as aves do céu, elas nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Jesus aqui faz uma outra pergunta, e esse trecho ele é repleto de perguntas que nos confrontam, que nos fazem
como, usando aqui o adágio popular, que nos fazem cair na real, que realmente nós nos preocupamos com coisas pequenas comparado ao que Jesus já tem feito por nós. Jesus está dizendo assim: vocês que se preocupam com o alimento e com as vestes, olhem para as aves do campo. Elas não trabalham, elas não plantam, mas mesmo assim elas são alimentadas todos os dias. E se você observar, as aves do céu, elas comem todos os dias. E para nós, isto é uma coisa natural, isto é uma coisa normal. Por quê? Porque você já sabe que é Deus quem cuida das aves. Você já sabe que é Deus que está no controle de tudo, que Deus tem cuidado delas. E Jesus, quando ele usa esta parábola das aves do céu, em outras palavras, ele está dizendo assim: ora, percebam que os passarinhos, eles não trabalham, mas eles são cuidados, eles são alimentados, eles são guardados. Aí ele vai dizer assim: e vocês não são melhores do que eles? Não são mais importantes do que as aves do céu? Nesta noite eu quero te trazer a esta reflexão. Você que tem andado ansioso, você que tem andado preocupado, e nós sabemos que este momento que nós estamos enfrentando tem trago muitas preocupações a muitas pessoas. O mundo inteiro está preocupado com este momento em que nós nos encontramos. Mas nesta noite, Jesus está nos falando por intermédio deste texto que nós não devemos andar ansiosos, preocupados quanto ao que havermos de comer, quanto ao que haveremos de vestir, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Assim como Ele alimenta as aves do céu, Ele também vai suprir as suas necessidades. Eu tenho certeza que Ele não vai deixar chegar o momento de o seu filho lhe pedir pão e você não ter para dar, porque Ele é quem tem cuidado de mim, Ele é quem tem cuidado de você. Amém? Graças a Deus. Mas Ele vai dizer assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: porventura as preocupações de vocês, todas essas preocupações que vocês têm trazido sobre os seus ombros, o que elas têm lhe proporcionado? Elas não lhe proporcionam nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso, porque Ele vai dizer assim: por mais que você se preocupe, por mais que você se angustie, por mais que você lute tentando conquistar aquilo que você ainda não sabe nem como será, você não poderá acrescentar um côvado à sua altura, 45 centímetros mais ou menos à sua altura. Não pode. Por quê? Porque as preocupações, elas só trazem malefícios, elas não trazem benefícios. E como eu disse no início, o tempo em que nós estamos vivendo, a ansiedade, as preocupações têm trago alguns problemas à sociedade, a ponto de a depressão já ser considerada, até poucos dias atrás, antes desta pandemia, a depressão, as doenças emocionais da alma eram consideradas a principal causa de morte em todo o planeta Terra, porque pessoas estavam se preocupando em excesso, estavam se sobrecarregando. É por isso que Jesus vai dizer assim: ó, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é estar sobrecarregado? É você estar com um peso além do que você pode carregar. Por quê? Porque você mesmo tem colocado este peso sobre os seus ombros, se preocupando. E Jesus está dizendo assim: quem de vós, por mais que se preocupe, pode mudar alguma coisa na sua vida? As preocupações, elas não fazem com que a situação mude. Ela vai fazer com que a situação, pelo contrário, venha ficar cada vez pior, porque você vai estar se sobrecarregando. Por isso que a palavra diz assim: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Todas as nossas ansiedades nós devemos lançar sobre Ele. Por quê? Porque Ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E os irmãos sabem que quando Jesus fala esta expressão, Ele está falando com pessoas que sabiam o que era um jugo. O que é um jugo? É apenas um instrumento que é usado
para unir 2 bois. Os irmãos sabem que na época de Jesus a agricultura era fortíssima e para se arar a terra usavam-se bois. E estes bois eram ligados por jugo. Aqui no Nordeste nós conhecemos como canga, né? Canga de bois. É o jugo que ligavam 2 bois. Então Jesus falando a essas pessoas que conheciam esse instrumento, Jesus está dizendo assim: tome sobre vós o meu jugo. O jugo ele é colocado sobre 2 ou mais. Jesus está dizendo: eu estou com o meu jugo e o lugar do meu lado está vago. Tome sobre você o meu jugo, porque ele é suave. Por isso, quando nós nos preocupamos, nós estamos levando a nossa carga, o nosso peso sozinho. E Jesus está dizendo para nós nesta noite: tome sobre vós o meu jugo. Deixe de se preocupar sozinho. Tome o meu jugo, porque ele é suave. Jesus quer te aliviar. Jesus quer tirar esta sobrecarga que está sobre você. Mas para isso, você precisa deixar de ser ansioso, de ser preocupado e descansar no Senhor. Entregar para o Senhor todas as suas ansiedades e confiar nele. Porque a ansiedade em excesso é falta de fé. A ansiedade em excesso traz a frieza espiritual. Porque quando eu me preocupo com os problemas, quando eu me preocupo com o amanhã, eu estou dizendo que eu não acredito que Deus vai estar cuidando de mim. E o que Jesus requer de nós é que nós estejamos confiando nele, deixando as nossas ansiedades aos pés dele e descansando o nosso coração. Porque as ansiedades e as preocupações, e a palavra preocupações ela já é bem clara, a etimologia desta palavra já está explicada. É uma ocupação antecipada, é você se ocupar previamente. É você estar preocupado. É você estar ocupado com problemas que não era para você se preocupar agora. Problemas que posteriormente poderiam até ser resolvidos com facilidade, e irão ser resolvidos com facilidade, e você está preocupado com esse problema. Descansa no Senhor, confia nele. Ele tem o melhor para nos entregar, mas as ansiedades da vida, as preocupações da vida tem tirado as bênçãos do Senhor, infelizmente, da vida de muitos. Por quê? Porque tem se angustiado, tem se desesperado, tem tomado decisões precipitadas, porque não aprenderam a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. O versículo de número 28 diz assim: e quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mais uma vez, Jesus está deixando claro aqui, agora se tratando das vestes. Nós estávamos falando do alimento, que ele alimenta as aves do céu, que não trabalham, que não plantam, que não colhem, mas que todos os dias têm o seu alimento. Todos os dias tem a sua provisão vinda do Criador. E Jesus disse que nós somos mais importantes do que as aves do céu. E agora ele está exemplificando e trazendo o povo a olhar para os lírios. Aí você pode estar se perguntando: mas por que Jesus usou esses elementos? Se você lembra-se do início, nós dissemos que Jesus está no Sermão do Monte. Então, óbvio que Jesus está no monte. E parece que quando eu leio esse texto, eu estou vendo Jesus olhando para as aves do céu e apontando, e dizendo assim: olhem para as aves do céu, e a multidão em peso olhando. E eu tenho certeza que naquele momento que a multidão olha para aquelas aves do céu, elas têm a plena entendimento do que Jesus está querendo dizer. E com certeza ali naquele lugar haviam lírios, e Jesus com certeza, a Bíblia não deixa claro, mas se ele estava no monte, estava num lugar descampado, com certeza ele está usando este exemplo, porque existem lírios ali próximo. Ele está dizendo assim: olhem para os lírios, olhem, eles crescem, não trabalham nem fiam, mas eu digo que nem mesmo Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, ou melhor dizendo, o mais sábio que já se viu, nem ele, em toda a sua glória, no auge da sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Se você olhar para um lírio, você vai ver que é uma flor belíssima.
Tem detalhes ali que o homem não poderia fazer nem com toda a tecnologia que existe. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, Ele fez. Ele está dizendo assim, olha, se eu tenho cuidado das plantas, dos lírios do campo, vocês não são mais importantes do que Ele? Então por que vocês estão se preocupando com o que haverão de vestir amanhã? Então Jesus, Ele tem cuidado de nós, queridos. Jesus, Ele nos criou. E Ele não morreu na cruz do Calvário pelas aves do céu e nem pelos lírios do campo. Ele morreu na cruz do Calvário, foi por mim e por você. Foi por mim e por você que Ele demonstrou o seu amor na cruz. E Ele está dizendo assim, olhem para as mínimas coisas que eu criei, as aves do céu, os lírios do campo. Eles são bem cuidados. Por que vocês estão se preocupando se eu mesmo soprei o fôlego de vida em vocês? Se eu irei... Hoje nós temos esta ideia que Ele morreu na cruz do Calvário. Talvez no momento desse sermão eles não tinham essa ideia, até porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas hoje nós estamos aplicando esta palavra e dizendo para você que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Se Ele mostrou o seu amor na cruz do Calvário, morrendo por você, por que Ele não vai suprir as suas necessidades? Por que Ele não vai suprir o seu celeiro? O que você haverá de comer? O que você haverá de vestir? Isto não deve ser preocupação para nós cristãos, porque isto vai nos distanciar da presença do Senhor. Isto vai fazer com que nós venhamos esquecer de cultuar, de louvar ao Criador e começarmos a nos preocupar com as provisões. E Jesus aqui está dizendo que nós devemos nos preocupar com a nossa vida, porque a nossa vida é mais importante do que o alimento. Que nós devemos nos preocupar com o nosso corpo, porque o nosso corpo é mais importante do que as vestimentas. Aí ele vai dizer assim, no versículo de número 30, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? Aí ele aqui nos dá um puxão de orelha e diz assim, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Ele está dizendo que quando nós nos preocupamos mais com as provisões, quando nós nos preocupamos mais com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, quando eu me preocupo mais com o boleto que eu tenho que pagar amanhã, quando eu me preocupo mais que o aluguel já está chegando, que eu não tenho com que pagar, quando eu começo a me preocupar com isso, eu estou dizendo para Deus, a minha fé é pequena, a minha fé é pouca, porque Jesus aqui está nos chamando a atenção. Eu não cuidarei muito mais de vocês, homens de pequena fé. Nós devemos demonstrar nossa fé no Senhor, nos alegrando hoje, mesmo sem ter esperança do que comer amanhã, sem saber se amanhã você vai ter o dinheiro para quitar aquele débito que você precisa quitar, sem saber se amanhã você vai ter a resposta daquela oração que você tanto procura. Hoje você está doente, e aí você começa a se preocupar com esta doença, você está afastando a cura. Mas quando você mesmo doente começa a louvar e exaltar ao Deus que pode te curar, você está dizendo para Ele, eu confio no Deus que pode me curar, e esta enfermidade não pode tirar a alegria do meu coração de servir a este Deus que é grande, que é poderoso. Aí ele vai dizer no versículo de número 31, e é aqui que começa o texto a se estreitar e a chegar à conclusão do que Jesus quer nos ensinar com esta passagem. Ele diz assim no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. E quando ele está falando aqui de gentios, hoje nós podemos aplicar aos ímpios, os ímpios lá fora, a sua preocupação é com o que haverá de comer, o que haverá de vestir, é se vai ter uma casa boa, é se tem um carro bom, é se tem roupa de marca, é se tem sapato de marca. Estas são as preocupações dos homens que não conhecem ao Senhor. Mas ele está dizendo assim, pois vós, filhos de Deus, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Ele está dizendo assim: Deus já sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Se Ele te deu uma vida e esta vida, para ser mantida, precisa de alimento, Ele vai te alimentar. Se Ele te deu um corpo, Ele sabe que este corpo precisa se vestir, então Ele vai te dar vestes. Então nós não devemos andar preocupado com esse tipo de coisa. A nossa preocupação não deve ser aquilo que nós queremos, porque o que nós queremos muitas vezes nós não iremos receber, mas o que nós precisamos, as nossas necessidades essenciais, Deus não vai deixar faltar. E quando você se esquecer destas necessidades essenciais e começar a se preocupar com o que realmente importa, todas estas coisas Ele vai suprir para você, porque Ele tem cuidado de nós. Aí você pode me perguntar: mas irmão Eldinho, então o que é que realmente importa? Se eu não devo me preocupar com o que eu haverei de comer ou com o que eu haverei de vestir, então qual deve ser a minha preocupação? A resposta está no versículo de número 33, onde Jesus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que estas coisas são? Que você vai comer, o que você vai vestir. Tudo isso Ele vai te acrescentar quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, e Ele vai proporcionar tudo o que você precisa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando que vai acrescentar isso a você. E se vai acrescentar, é porque já vai ter. Ele vai apenas acrescentar a cada dia. Você já tem o que comer hoje, você já tem o que vestir hoje, então faça a obra do Senhor. Trabalhe na obra do Senhor. Aí você pode dizer: irmão Helder, mas nós estamos num momento de pandemia, onde as nossas igrejas estão fechadas, e eu não tenho como fazer a obra do Senhor. Engana-se que quem pensa que fazer a obra do Senhor é estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, cantando num coral, falando algumas palavras em um púlpito, ou estando ali louvando e cultuando a Deus. Isto não é fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é propagar o reino, é pregar a palavra a toda criatura, é anunciar o evangelho por onde passarmos. Mas nós estamos em tempo de pandemia e nós estamos em tempo de isolamento social, mas você tem nas suas mãos uma ferramenta valiosa. Esta ferramenta que você está assistindo esta transmissão, Deus tem colocado à sua disposição para fazer a sua obra, para propagar o reino, para pregar a palavra a quem precisa. E eu faço uma pergunta para você nesta noite: desde quando a igreja se fechou no dia 18 de março deste ano? De lá até hoje, para quantas pessoas você já falou da palavra do Senhor? Para quantas pessoas você já pregou a palavra do Senhor? Para quantos amigos ou familiar seu você enviou um texto da palavra do Senhor, ou uma reflexão bíblica falando que Jesus o ama, que Jesus o quer salvar e que Jesus tem cuidado dele? Para quantas palavras você já fez? Para quantas pessoas você já pregou esta palavra? Mas agora eu te faço uma outra pergunta. Do dia 18 para cá, quantas vezes você se preocupou com o que você haveria de comer amanhã, ou com o que você haveria de vestir amanhã, ou com aquilo que você haveria de fazer amanhã? Talvez todos os dias você tenha se preocupado com o seu amanhã e tenha se esquecido de fazer o reino do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. É por isso que nesta noite Ele nos traz essa advertência. Deixemos as preocupações de lado, deixemos as nossas ansiedades de lado e busquemos em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. O irmão Evandro colocou aqui um pensamento muito proveitoso. Planejar para o amanhã é usar bem o tempo. Preocupar-se a respeito do amanhã é desperdiçar o tempo. Esta aplicação que o irmão Evandro colocou exemplifica bem o que nós estamos dizendo nesta noite.
Quando eu falo de você não se preocupar com amanhã, não é você viver sem planejar ou viver de forma desordenada. Eu estou falando de preocupações. É você não estar ocupado com aquilo que não é momento de te ocupar. É você não estar ansioso com o dia de amanhã. É você colocar a sua confiança no Senhor. E enquanto você coloca a sua confiança no Senhor e lança sobre Ele as suas ansiedades, as suas preocupações, você faz a obra de Deus. Você propaga o reino do Senhor, buscando, deixando claro para Ele que em primeiro lugar na sua vida está o reino dEle, e acreditando que as demais coisas Ele vai acrescentar a você. Que nesta noite esta reflexão fique no seu coração, que você venha colocar em prática, que nós venhamos colocar em prática, que nós venhamos deixar toda a ansiedade de lado e que venhamos buscar o reino do Senhor. As igrejas brevemente estarão com suas portas abertas, e a minha oração a Deus é que quando as portas da igreja estiverem abertas novamente, que você, que tanto tem se preocupado, quando que vai voltar os trabalhos, que tanto tem se preocupado, mas por que as igrejas não abrem, que você seja o primeiro a estar lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O meu medo, o meu receio é que estes mesmos que têm se preocupado de quando esta pandemia vai acabar para estar na igreja, no segundo e no terceiro culto já não estejam mais lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor com os irmãos. Que você não venha se esquecer desta reflexão que Jesus disse nesse texto de Mateus capítulo 6. Não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque ele vai dizer assim, no 34, para encerrarmos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Já basta. Cada dia tem suas preocupações, cada dia tem os seus afazeres, cada dia tem as suas lutas, as suas adversidades. Então se preocupe com agora. Não se preocupe com o dia de amanhã. Hoje é domingo e talvez você esteja preocupado porque amanhã é segunda-feira e você tenha muitos compromissos e você não sabe como vai ser. Aplique esta palavra na sua vida nesta noite. Não se preocupe como vai ser. Confia no Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, e a palavra diz que o mais Ele fará, que as tuas ansiedades, elas vão cair por terra, as tuas preocupações vão cair por terra. Por quê? Porque você está descansando no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor e confiamos nele, nós não nos preocupamos com o amanhã. Nós sabemos que teremos problemas, nós sabemos que teremos adversidades, nós sabemos que as contas vão continuar lá, nós sabemos que as dificuldades de conseguir aquilo que nós tanto precisamos vai estar da mesma forma, mas nós também temos a consciência que Deus, que tem cuidado de nós até hoje, vai cuidar também amanhã, porque Ele é fiel para com os seus filhos. E o salmista vai dizer, olha, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o justo, ele nunca será desamparado, porque o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Fique com esta reflexão, confia no Senhor teu Deus. Você que está preocupado, você que deita a tua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, que fica rolando para um lado e para o outro, se preocupando com as adversidades, se preocupando com os problemas que você tem, que talvez são muitos, e você pode até nesse momento estar dizendo, o irmão Helder fala isso porque não sabe os problemas que eu tenho. Eu não sei mesmo, mas eu sei que Deus, o Deus ao qual nós servimos, o Jesus que nós estamos pregando nesta noite, Ele é o Todo-Poderoso e não há impossíveis para Ele. Não há problema impossível para Ele. É impossível para você. A sua preocupação não vai resolver o problema que você tem para resolver. Por isso, o que é que vai resolver então? A tua confiança em Deus. Quando você confia no Senhor, já é o passo para você conquistar a vitória que você tanto almeja. Não se preocupe, porque não vai resolver. Então o que resolve? Confiar no Senhor e buscar fazer a sua vontade. É isso que vai resolver os teus problemas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus seja louvado na sua vida, que esta palavra
fique no seu coração. Espero que esta palavra tenha falado a você, e que você que ouviu esta palavra, que talvez quando iniciou esta live estava com teu coração angustiado porque a tua vida não está como você quer, mas eu uso as palavras que Jesus usou nesta passagem. Não é a vida mais importante do que o alimento? E eu melhoro a frase dizendo assim: a sua vida não é mais importante do que as adversidades que você tem enfrentado? Então, se você está vivo, você tem esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Então, se preocupe com a sua vida diante de Deus, não se preocupe com os problemas, porque estes problemas que você tem enfrentado, se você colocar o seu foco neles, você vai acabar por perder a sua vida. Pode até continuar vivo, mas vai deixar de gozar desta vida que é um dom recebido de Deus. Então, gozar bem a vida, aproveitar bem a vida, é confiar no Senhor e contemplar o seu cuidado dia após dia. É maravilhoso quando você se deleita em Deus e você não vê porta à sua frente, tem parede. Mas aí quando você olha de novo, já tem um portão aberto e você passa. Isto é viver na dependência do Senhor. Deus tem cuidado de você até hoje e Ele vai continuar cuidando. Você já enfrentou problemas piores do que esse que você está enfrentando e você venceu. Pois é, este mesmo Deus que te deu vitória no passado é o Deus que te dá vitória hoje e é o Deus que vai te dar vitória amanhã. Porque Ele é o Deus provedor, mas Ele nos dá uma condição: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o alimento, a vestimenta, a provisão, vai vir. Ele vai te acrescentar. Amém?